aqui mais uma vez, nessa modalidade de até a distância, para mais um bate-papo com vocês. Eu sou Jacione, sou médica veterinária e hoje nós vamos falar sobre a utilização da leucina, uma fonte alternativa aí de alimentação para os animais. A leucina, ela é uma planta forrageira, uma leguminosa, rica em proteína, uma excelente fonte aí, uma alternativa de uma fonte aí para alimentação animal. É uma planta, gente, originária lá da América Central e do México e que ela se adaptou muito bem aos nossos solos e na região Nordeste ela tem sido bastante cultivada e utilizada para alimentação animal. Então já tem vários estudos aí com utilização da leucina na alimentação de bovinos, na alimentação de ovinos e caprinos e na alimentação de aves. Bom, e a utilização da leucina na alimentação animal se dá principalmente por ela ser rica em proteína. Então ela configura uma fonte de proteína boa aí para alimentação animal. Então ela é uma planta que se adaptou bem à nossa região, é uma planta tolerante à seca e possui boa produtividade. Quando você faz os cortes da leucina, ela rebrota muito rápido, tem um poder de rebrota alto e alta produção. Então alta produção de forragem para utilização aí na alimentação animal. Existem mais de 100 variedades de leucina, mas tem 3 tipos básicos. Então tem a leucina tipo peru, do tipo peru. Ela é de porte médio, é uma planta de porte médio, possui alta produtividade aí de folhas, poder de rebrota alto e ela pode atingir aí cerca de 10 a 15 metros. A variedade peru é a que a gente mais tem aqui, plantas dessa variedade, do tipo peru. Tem outro tipo que é o tipo Salvador, essa daí é da leucina gigante, são plantas que atingem aí mais de 20 metros de altura. Tem a produção também de folhas, mas é a planta mais utilizada aí para produção de carvão e produção de madeira, pode ser também aproveitada. E o tipo Havaí, que é o menor tipo, a leucina, ela atinge aí um porte de até 10 metros, é mais arbustiva, a leucina é menor. Porém, variedades do tipo peru, que é a que a gente mais tem aqui, a gente faz esse controle aí, a depender do intuito aí de uso, a gente faz os cortes e controla ela para não deixar ela atingir aí esses 10 a 15 metros. E você maneja isso de acordo aí se você está utilizando a sua leucina em banco de proteína, pastejo direto, ou apenas plantas espalhadas aí na sua propriedade para você aproveitar, fazer o aproveitamento, né, para a alimentação dos animais. Além de ser uma planta rica em proteína e utilizada na alimentação animal, né, como suplemento proteico, ela tem várias outras possibilidades. Essa planta pode ser utilizada aí como sombreamento, utilizada aí para produção de carvão, produção de lenha, para carvão, produção de madeira. Ela também pode ser utilizada como adubação verde, como é uma leguminosa, ela tem essa função de melhorar o solo aí, fixação de nitrogênio. Então é uma planta muito versátil e para alimentação animal, que é o nosso foco, ela é voltada aí para suplementação com proteína. Na alimentação animal, ela vai substituir aí em concentrados, né? As rações concentradas, ela vai substituir a soja na ração, que é o principal elemento aí de teor proteico utilizado na ração dos animais. Substitui também o farelo o caroço de algodão, substitui o caroço de algodão, a torta de algodão, que são outros suplementos proteicos utilizados na ração animal. Se você pesquisar, já existem artigos aí com comprovação de animais de bovinos, ganho de peso de bovinos de corte, produção de leite com animais produzidos ou suplementados com a leucina como fonte de proteína, né? Parte da fonte de proteína a leucina. E caprinos e ovinos também, animais suplementados aí para engorda com a leucina. Já existem pesquisas aí que elevam o ganho de peso. Então você reduz o custo de concentrado das rações fornecendo a leucina para os animais. De que forma essa leucina pode ser servida, gente, para os animais? Tanto in natura, então cortar ela e oferecer verde, né, a parte das folhinhas lá verde, os galhos, para o animal consumir. Direto no coxo. Pode ser feito o feno da leucina, que é o que a gente vai fazer para produzir uma ração de aves, substituindo a parte da soja da ração pelo feno da leucina. Então essa leucina fenada pode ser utilizada na alimentação das aves, dos caprinos, dos ovinos e dos bovinos também, se você formular concentrado. Ela pode ser fornecida em bancos de proteína para pastejo direto. Então evita essa mão de obra aí de estar cortando. Você organizar bancos de proteína para pastejo direto, então já planta essa leucina
com um espaçamento que permite os animais entrarem, pastejarem, e ela deve ser manejada já com esse foco, então fazer os cortes para que ela rebrote em um tamanho, né, mais baixo, que os animais alcancem na hora de comer e pastejar. Então, as vantagens de utilização da leucina na alimentação animal é isso. É baratear o custo aí da sua produção, reduzir a compra de proteína, que é uma das partes mais caras aí, né, no concentrado, na alimentação, é a parte de suplementação proteica. Então, essa planta, né, que é uma forrageira rica em proteína, ela possui aí, gente, cerca de 30% de proteína, 20%, tem variação, a depender aí, né, da parte da planta utilizada e também do local que ela está sendo produzida, interfere. Mas os finos aí, as análises de feno-leucina, está em torno de 20 e poucos por cento de proteína, e ela pode chegar até 35%. Então, uma excelente fonte de proteína. E ela deve ser utilizada como suplementação, para a gente substituir parte aí do suplemento proteico que você está ofertando. Ela não deve ser utilizada como alimento exclusivo, porque ela contém alguns constituintes que podem ser tóxicos para o animal, a exemplo do aminoácido mimosina, em que causa aí queda de pelo. Então, o consumo em grande quantidade vai causar problemas aí para o animal. E ela também contém outros compostos que podem ter fatores antinutricionais, como os taninos, saponinas, são outras substâncias aí que interferem na parte da digestibilidade e da produção de proteína microbiana, aproveitamento aí do alimento para o animal. Então, tem um teor aí a ser utilizado, que na alimentação dos ruminantes, bovinos e pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, você deve substituir até 30% da alimentação do animal diária aí com a leucina. E para aves, recomendo utilizar no máximo até 20%. Nessa porcentagem aí dos 30%, se a gente calcular que um bovino, um animal adulto aí de cerca de 400 quilos, ele consome aí cerca de 13% do seu peso vivo em matéria seca diária. E aí a gente calculando aí para o feno da leucina, um animal desse aí, um animal adulto de 400 quilos, ele pode consumir até cerca de 3 a 5 quilos do feno da leucina aí diário. Então, numa suplementação, você pode estar adicionando essa quantidade aí, que você vai estar suplementando a parte proteica na ração, principalmente quando os animais consomem a parte de forragem no período mais seco do ano, que exigem, né, uma suplementação proteica. A leucina é uma excelente opção. E detalhe, gente, como ela é muito resistente aí no ambiente, ela se mantém verde aí durante todo o ano, mesmo no período seco, a planta se mantém verde. E o ideal então é você fazer os cortes da planta no período chuvoso, em que os animais, né, têm a opção de pastagem aí para estar consumindo, e você cortar, finar, guardar esse feno. Então, o feno da leucina é muito prático de fazer. A gente tem um vídeo aí falando sobre o feno da leucina e a ração das aves. Então, o feno é muito prático de fazer. Você vai cortar, colocar para secar aí no sol. E retira a parte dos galhos e guarda as folhas, ensaca e guarda. E você tem um alimento aí, um excelente suplemento proteico para você ofertar para os animais no período seco. Quando chegar o período seco, a sua leucina não vai ter esse poder de rebrota que ela tem no período chuvoso, né? Então, no período seco, ela vai se manter aí verde ainda. Você pode fazer cortes e oferecer in natura. E você pode também estar ofertando o feno da leucina. Então, a parte do feno aí você pode oferecer de 3 a 5 quilos aí para bovinos adultos. E a parte da forragem verde, os cortes aí da forragem verde, você pode estar oferecendo até 10 quilos aí, cerca de 9 quilos da leucina diário aí para um animal de cerca de 400 quilos de peso vivo. Então, uma excelente fonte proteica. Faça o banco de proteína. Quem tem a leucina aí na sua propriedade, como eu já falei, eu já passei em algumas comunidades em que o pessoal não conhecem a leucina, não conheciam, né, a leucina, não sabiam que poderia utilizar na alimentação animal. E conforme foi orientado de ofertar para os animais, os agricultores começaram a ofertar. Então, assim, quem tem a leucina na propriedade, faça a utilização. Fina, se você não tem animal, se o animal está no período aí que o animal não está consumindo, e ela é muito palatável. Então, mesmo nesse período chuvoso, se você corta e joga para os animais, eles vão consumir porque ela tem boa palatabilidade. Os animais gostam, o sabor dela é agradável. Inclusive, se tiver curiosidade, experimente aí o brotinho, porque ela é docinha e é bastante saborosa.
O cuidado que tem que ter é isso, não ofertar como alimentação exclusiva por conta desses compostos tóxicos, e até um certo nível ela é muito benéfica aí na nutrição, né? Suplemento proteico até o nível 30%. Passou disso, esses compostos aí vão interferir na parte nutricional aí de ganho de peso do animal e inclusive pode causar intoxicação com a queda de pelo por conta desse aminoácido que ela tem, que é a mimosina. Mas aproveitem que essa forragem é uma forragem muito rústica e adaptada, possui boa resistência, então planta. A gente fez a experiência aqui de plantar uma mudinha na região de Caatinga, onde não tem a leucina, e vamos ver como ela vai se comportar e se ela vai se multiplicar livremente, como ocorre em muitas regiões onde tem pés, que as folhas, as sementes são dispersas, né? Porque as vagens abrem, as sementes são dispersas aí com o vento, e isso faz com que ela saia nascendo aí na propriedade, e você de um pé, você de repente já forma um banco de proteína aí na sua propriedade. E em alguns lugares o pessoal considera até praga por conta da facilidade que tem em solos mais férteis dela se proliferar. Mas aproveitem, utilize esse suplemento proteico na alimentação animal, do animal que você tiver aí. Solos muito compactados. Eu vou plantar aqui, a gente está na região de Caatinga, então o solo daqui é um pouco, né, tem pedregulhos. Vamos ver como ela se comporta. Eu vou fazer o plantio de uma muda que a gente já tinha aqui, mas ela pode ser plantada, como eu já falei antes, pela semente direto, aí pode plantar a semente direto, mas o ideal é fazer a quebra-dormência da semente antes. Plantar nos vasinhos, aí você garante que a muda vai pegar, né? E transplanta quando a muda já estiver maior. Essa daqui foi plantada em uma vasilha, então a muda já tá aqui no tamanho bom. E a gente não vai ter tanto risco dela não vir a sobreviver. Então vamos fazer o plantio. Os cuidados, a depender aí do intuito, né? De que forma você quer manter aí o seu banco de proteína. Tem pessoas que montam um banco de proteína reservando a área, fazendo o plantio com várias plantas para o corte depois para os animais, para servir direto no posto, para fazer fino ou fazer silagem, né? E tem gente que deixa ela reproduzir aí na propriedade. A gente vai plantar uma primeira muda aqui. Se fosse para fazer um banco de proteína, aí você, a depender do seu foco aí da produção, poderia fazer esse banco de proteína para corte, para fazer os cortes, né? E daí também depende muito aí de cada propriedade. Você pode fazer o plantio com o intervalo aí de uma planta, né? O espaçamento de uma planta para outra mais curto, de 30 a 40 centímetros, com fileiras de 1 metro. Se for para pastejo direto, aí essa fileira já tem que ser mais larga, fileira de 3 metros, 4 metros. Mas para fazer cortes mesmo, pode fazer fileira aí de 1 metro entre as plantas. 1 metro entre fileiras, e o espaçamento entre plantas aí varia, meio metro, 1 metro entre plantas. Quanto menos espaço, essa planta ela não vai ter um desenvolvimento tão rápido. Então quando coloca aí espaço de 30, 40 centímetros de uma planta para outra, elas não desenvolvem, né? O caule vai ficar mais fino, ela vai desenvolver a parte de produção de forragem, mas não vão ficar plantas tão grandes. E aí você vai fazendo um manejo de cortes. Não deixa essas plantas chegarem a uma altura, né, muito grande, porque vai dificultar os cortes. Então quando elas passarem de 1,5 metro, mas atingir 1,5 metro, você já começa a fazer os cortes para não chegar aí, passar dos 5 metros. E essas variedades que a gente tem aqui, a gente tem muito da variedade Peru, elas chegam aí a atingir 10 metros, 15 metros de altura. Então faz os cortes aí, quando elas começam a atingir aí de 1,5 metro a 2, já começa a fazer os cortes. Vamos lá fazer o plantio da nossa mudinha. Pronto, a área que foi escolhida aqui para o plantio está próximo às aves
onde as aves ficam, o viveiro que tem aqui com aves, então já vai servir aqui de sombreamento para as aves e de alimento. Vou fazer a limpeza aqui e a abertura do espaço onde a gente vai colocar essa mudinha. Aqui de plantio, como eu falei, aqui a gente não está no solo ideal, o plantio da leucena, mas ela também vai bem, ela se adaptou muito bem na região nordeste, na região semiárida, então a gente vai plantar. O solo aqui não é bem drenado, tem pedregulho, então a gente vai reforçar já com um pouco de adubo, com a terra mais forte, né, a terra mais fértil. Aqui eu estou utilizando esterco de galinha, misturando para dar um reforço aqui na fertilidade dessa terra. Coloquei o esterco de galinha e agora eu vou transplantar a muda. Quando planta no saquinho, pessoal, fica até mais prático de plantar, né? Que você retira só a parte do plástico. Aqui colocou numa vasilha e tem dificuldade até para cortar essa vasilha, vai dificultar. Então eu vou ter que expor, que o ideal é você transplantar sem expor a raiz a terra e a raiz aqui da planta, da muda. Mas, como está nessa vasilha que está com dificuldade de abrir, eu vou ter que retirar a planta e vai acabar expondo um pouco a raiz. sempre bom a gente, quando, transplantar, a gente fazer aqui uma proteção de uma cobertura seca para manter a umidade quando molhar essa muda, manter a umidade aqui por mais tempo e evitar, que essa planta venha a morrer. A gente vai aproveitar melhor a água aí quando molhar, nesse período inicial. Aí eu utilizei aqui o bagaço seco, então o que você tiver aí de matéria orgânica, de bagaço, vai colocar aqui próximo do pé, fazer um círculo de proteção. Aqui tem bagaço de feijão, bagaço de milho.
o desenvolvimento dela. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.